A ministra Rosa Weber vai colocar em pauta, em votação, a questão da liberação do aborto. E eu fico pensando, cara, como pode? Nós somos uma nação com maioria cristã. Como pode o poder público colocar em pauta algo que a maioria das pessoas são contra? É que, na verdade, a maioria das pessoas são contra, mas elas têm medo de falar desse assunto. Ou porque elas não têm argumento, ou porque elas não têm coragem para enfrentar outras pessoas que pensam ao contrário. A verdade é que o número de pessoas que defendem o aborto é um número menor. E muitas vezes eles defendem, ou eles simplesmente apoiam, porque eles têm uma compreensão errada do que é o aborto. O aborto é o assassinato de um ser humano, o assassinato de uma pessoa. O aborto é uma blasfêmia contra Deus. O aborto, em muitos casos, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu vou te mostrar nesse vídeo por quê. Se você é cristão, você precisa ser contrário ao aborto, mas não só achar que ele é errado, você precisa combatê-lo. Porque pessoas vão morrer, literalmente elas de fato são pessoas que vão morrer nesse procedimento. E muitas vezes, quando alguém que é cristão, alguém que é um religioso, vai se intrometer nesse assunto, vai falar a respeito desse assunto, ele logo é calado, ou tentam calá-lo com a seguinte afirmação: o Estado é laico, você não pode usar suas convicções religiosas para determinar, falar de um certo assunto. Na verdade, o Estado ser laico não quer dizer que o Estado não tenha religião, mas apenas que o Estado, ele não defende uma religião. O Estado não é ateu. A palavra laico significa leigo. O Estado não é religioso, mas ele não é ateu. Ele não defende para si, ele não é um Estado cristão, ou muçulmano, ou budista, mas ele comporta todas as religiões. Ele não defende e não ataca nenhuma delas. Logo, os seus membros, os membros do Estado, os seus cidadãos, eles podem ter as suas religiões, quaisquer que sejam, e eles devem ser ouvidos, e não podem ser discriminados por quaisquer que sejam suas religiões, suas crenças. Isso está na Constituição. Mas quando alguém vai falar sobre isso, sobre qualquer assunto e quer falar de uma visão religiosa, logo alguém tenta calá-lo dizendo que ele não pode falar disso. Mas eu vou dizer para você o seguinte: você não só pode, como você deve falar a respeito desse assunto numa visão religiosa. Olha, existem vários fatores, vários motivos para você ser contrário ao aborto dentro de uma visão mais científica. Dentro de uma visão científica, biológica, até filosófica, você deve ser contrário ao aborto por muitos motivos. Talvez você não conheça todos eles, mas não precisa. Você pode sim utilizar a sua visão religiosa, você deve fazer isso, usar argumentos que sejam religiosos para ser contrário a isso. É um absurdo a quantidade de cristãos que nós temos no nosso país, que são cristãos apenas de carteirinha, apenas de meia palavra. Ah, eu sou cristão, mas eu não me envolvo em certos assuntos que são políticos ou que são científicos com a minha base religiosa, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você segue uma religião fraca, você tem uma teologia fraca, você é um religioso fraco, você não tem convicções verdadeiras. Ora, o cristianismo, ele alega para si, Jesus chamou para si, dizendo que ele era a única verdade, que ele era o único caminho, que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Ele é a verdade, Jesus é a verdade. Todas as outras coisas, elas arranham, elas chegam próximas, elas apenas refletem parte da verdade, mas Jesus é a verdade. E se você não puder levar a verdade, se você não puder se valer da verdade em todos os âmbitos, em todos os sentidos, ora, como qualquer opinião, qualquer coisa que a Bíblia diga, vai ser menos relevante do que qualquer coisa que um cientista tenha dito. É claro que a Bíblia tem muito mais peso. Se você crê na Bíblia, você precisa crer na Bíblia como um todo. Se você não consegue fazer isso, repense as suas convicções, porque você é um cristão fraco, você não tem convicções religiosas verdadeiras, você não crê de fato em Deus. E se você crê, você precisa combater esse mal, porque ele vai diretamente contra Deus, contra a verdade, contra a honra de Deus. É uma blasfêmia contra Deus e é uma agressão ao ser humano. Muitas pessoas vêm falar que nós temos que jogam a nossa religião contra nós, dizendo que nós temos que amar os nossos inimigos. Ah, mais amor, por favor. Ah, mais tolerância. E cadê a tolerância com aqueles que são mais inocentes? Aqueles que são mais necessitados? Olha, Tiago capítulo 1, Tiago fala algo que eu acho fantástico. Ele diz que a verdadeira religião para com Deus é socorrer o órfão e a viúva nas suas necessidades e se afastar da corrupção do mundo. Olha, se nós não pudermos socorrer os necessitados, se as suas convicções religiosas não te levarem a socorrer os necessitados, então não é uma religião verdadeira. Você não tem convicções verdadeiras. E mais do que você visitar alguém que está enfermo ou levar comida para um mendigo na rua, mais do que isso é você socorrer uma criança que está prestes a ser morta. A palavra de Deus diz em Salmos 127, no versículo de número 5, o seguinte: os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Ora, a Bíblia diz que os filhos
são presentes de Deus, algo que Ele dá. Qualquer pessoa que espera um filho tem que entender que está recebendo de Deus um presente. Qualquer pessoa que tem um filho tem que entender que recebeu de Deus um presente. Então, por que pessoas querem pegar um presente vindo de Deus e jogá-lo fora, jogá-lo no lixo? É incrível como algumas pessoas usam várias situações para defender essa prática terrível do amor. Como, por exemplo, o mais comum, aqueles que todos levantam a bandeira para dizer que são superiores, que estão sendo bondosos com a pobre da mulher que foi abusada. O abuso é algo terrível. Uma mulher que passa por isso, ela foi vítima, com certeza, de algo terrível. E então, eles dizem, nós temos que cuidar dessa mulher e ela tem que ter o direito de tirar essa criança porque é um mal. Como essa criança pode ser um mal se a Bíblia diz que os filhos são um presente de Deus? É interessante como as pessoas, nesse momento, esse é um ponto que eu acho crucial, que as pessoas, nesse momento, elas invalidam Deus e elas transformam a obra de Deus em obra de Satanás. Pensa aqui comigo no seguinte, se você tem um filho hoje, você tem um filho, você o ama, você consegue entender que ele é um presente de Deus? Você consegue entender que Deus deu ele para você, que Deus criou, Deus produziu, Deus fez essa criança com as suas próprias mãos? Porque é isso que a palavra de Deus diz. O salmista vai dizer no Salmo 139, no versículo número 13, tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. O salmista entendia que Deus o produziu, Deus o fez. Quando ele estava sendo gerado no útero da sua mãe, era Deus que estava produzindo, fazendo ele. E você hoje não consegue, as pessoas não conseguem entender isso. Ora, como é que eu consigo pensar em uma criança? Deus fez a minha criança, Deus fez a minha criança, meu filho, a minha filha, Deus fez com as mãos. E, de repente, eu escuto dizer que uma pessoa foi abusada. E aí ela engravidou do humilhante, daquele que é, de fato, o verdadeiro culpado. E agora essa criança é o quê? Ela foi feita por quem? Pelo diabo? Foi Satanás que fez aquela criança? Foi o próprio demônio que fez com suas mãos? O corpinho, formou aquela criança no útero daquela pobre vítima, aquela mãe? Não. Quem fez aquela criança foi Deus. Pensa comigo, qualquer criança que nasce com um defeito físico, faltando um braço, faltando uma perna. Talvez uma criança tenha nascido com uma doença rara. Foi Satanás que fez essa criança? Foi o diabo que produziu essa criança, por acaso? Ou será que o único que pode fazer crianças é o próprio Deus? Entenda, só Deus pode produzir vida. As mulheres são a porta, a ferramenta. E a coisa mais incrível que tem numa mulher é o fato dela ser a ferramenta que Deus usa, a porta de entrada para a vida neste mundo. Deus utiliza para trazer vida. E aí, uma mulher vai pautar que outras mulheres possam tirar essa vida que Deus está dando. Deus está produzindo e outras mulheres vão tirar, vão destruir, vão matar essa criança. No livro do profeta Jeremias, o próprio Deus diz assim para Jeremias: eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe, antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. O próprio Deus produziu Jeremias, ele está dizendo aqui, e ele chamou, escolheu Jeremias, designou, deu para Jeremias um destino, um futuro para que ele cumprisse. Então, para Deus, a criança não vem quando sai da barriga, mas na mente de Deus é produzida antes e ele constrói, ele faz, ele produz a criança no útero da mãe e coloca todo um destino para que ele cumpra. O profeta Isaías também vai dizer a respeito dele próprio, ele falando no seu livro, para as nações, declarando às nações, ele fala: ouçam-me, vocês em terras distantes, prestem atenção, vocês que estão longe, o Senhor me chamou antes de meu nascimento, desde o ventre ele me chamou pelo meu nome. Sabe, talvez essa criança que está sendo levada para ser abusada, para ser assassinada pela sua própria mãe, com pessoas más que vão fazer esse procedimento, essa criança não tem CPF, não tem RG ainda, mas ela já tem um nome. Deus já conhece o nome dela, ela já tem um destino, ela já tem um futuro preparado por Deus e será tomado dela, roubado dela, por aqueles que deveriam mais protegê-la. Em Juízes capítulo 13, no versículo 5, também o anjo aparece para uma mulher e diz para ela assim: porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então Deus, quando vai anunciar que Sansão vai nascer, fala para os seus pais: olha, ele será grande, ele será um homem de Deus, ele será consagrado antes de nascer, desde o ventre. Talvez você seja uma jovem, engravidou e está vendo esse vídeo agora, e você não tinha pretensão de engravidar nesse momento, de ter uma criança agora, mas isso que está sendo gerado na sua barriga é a coisa mais fantástica, mais espetacular que existe. É Deus produzindo vida.
Lá nós vemos no Gênesis, quando Deus vai produzir o homem, ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e Deus produz o homem com as suas próprias mãos. Isso está acontecendo agora de uma forma diferente. No seu ventre, Deus está produzindo uma pessoa. E ele já tem tudo preparado para ela. Deus já escolheu ela para ser alguém consagrado, separado para ela, para ele. Deus já escolheu essa criança para ser alguém separado, consagrado para ele. E você pensa em não tê-lo, em tirá-lo, em assassinar, em tirar a criação de Deus. E o que pensar então quando nós lemos o texto de Gênesis, capítulo número 25, e diz assim, Rebeca não podia ter filhos, e por isso Isaac orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele, e Rebeca ficou grávida. Na barriga dela havia gêmeos, e eles lutavam um contra o outro. Ela pensou assim, por que está me acontecendo uma coisa dessas? Então foi perguntar a Deus, o Senhor, e ele respondeu, no seu ventre há 2 nações, você dará à luz a 2 povos inimigos. Veja, para Rebeca, ela estava grávida de um filho, na verdade era de 2 crianças. Se tivesse um médico naquele tempo para fazer um ultrassom e pudesse constatar, ia dizer assim, você vai ter 2 crianças. Mas para Deus, ela estava esperando 2 nações. Veja que Deus não conta apenas o futuro daquela criança, mas Deus conhece o futuro de todas as crianças que vêm depois daquela. Deus conhece o futuro do filho do seu filho, do filho do filho do filho do seu filho. Deus conhece o futuro de cada um deles. E se você aborta, se você faz isso, você está matando não uma criança, mas muitas crianças, muitas nações, homens e mulheres, pessoas que Deus tinha todo um plano preparado para elas. E você está cortando e riscando elas dos planos de Deus. E o texto que eu acho mais incrível é o texto que diz em Lucas capítulo 1 que o próprio Jesus, ele foi gerado na barriga de uma jovem. Deus veio ao mundo, e para vir ao mundo, ele atravessou por uma mulher. A mulher foi a porta de Deus para ela entrar neste mundo como homem. E o anjo visita a Maria e diz que ela vai conceber e que ela dará à luz ao Filho de Deus, o Filho do próprio Deus. E então ele fala para ela que a prima dela, Isabel, também estava grávida na sua velhice e era já o 6º mês de gestação de Isabel. Anunciado isso, o anjo vai embora. E o texto diz que naqueles dias, Maria foi até a casa de Isabel e diz o seguinte, e entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim? Que venha visitar-me a mãe do meu Senhor. Então, Isabel estava no 6º mês, Maria tinha acabado de conceber. E quando Maria vai na casa de Isabel, a criança João Batista que está no ventre de Isabel, 6 meses de gestação, que muitos dizem que é oferta, é uma criança que fica cheia do Espírito Santo, dentro da barriga da mãe. E aí nós vemos a própria Isabel falar que bendita és tu, Maria, e o que eu tenho de bom para que a mãe do meu Senhor venha a mim. A Isabel já consegue reconhecer, ela já sabe, por intermédio do Espírito Santo, que a mãe de Deus está ali, e o Filho de Deus está ali. O próprio Deus, ele está ali. Não é um feto, não é um amontoado de células, é Deus que está ali. É uma pessoa. A pessoa é a partir da sua concepção. É horrível essa ideia de pensar de que só vira pessoa depois que sai da barriga, ou de que não tem consciência, não é pessoa, ou de que o coração não bate, não é pessoa. Essas coisas são extremamente ridículas. A vida acontece no momento da concepção. É o próprio Deus que dá vida. Ele faz assim, quando acontece a concepção, ele já está produzindo uma pessoa no ventre da sua mãe, aquela que será a porta para uma vida nova aqui na Terra. Deus certamente abomina que qualquer pessoa faça isso, e abomina que qualquer pessoa apoie ou permita que essas coisas aconteçam. Para finalizar, Levítico capítulo 20, versículo número 2 em diante, diz assim, também dirás aos filhos de Israel, qualquer dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinarem em Israel, der da sua descendência a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará. E eu porei a minha face contra este homem, e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu da sua descendência a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra, de alguma maneira, esconder os seus olhos daquele homem, quando der da sua descendência a Moloque, para não o matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família, e extirparei do meio do seu povo.
bem como a todos que forem após ele, prostituindo-se com Moloque. Naquele tempo, as pessoas ofereciam seus próprios filhos ao deus chamado Moloque. Eles os matavam. Hoje, eles oferecem ao deus do orgulho, ao deus da perversão, ao deus seus próprios desejos, ao deus das suas próprias ideologias. Eles continuam oferecendo seus filhos e os matando. Da mesma forma, Deus abomina isso e ele amaldiçoa quem pratica isso. Então, se você faz isso, se você apoia isso, se você defende isso, que Deus te amaldiçoe.